Quer saber como estudar a matéria mais importante para o concurso do INSS? Então fica comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou falar para você como estudar Direito Previdenciário para o concurso do INSS 2022. Eu sei que tem muita gente que te disse que estudar Direito Previdenciário é uma matéria muito complicada e tem muita gente que tem muito preconceito com relação a essa matéria. Mas eu quero te dar algumas dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar a tirar esse preconceito dessa matéria. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Leandro Cervantes aqui, Procurador Legislativo Municipal, e nesse vídeo aqui eu quero falar para você como é que você pode estudar Direito Previdenciário sem preconceito e de forma que você consiga realmente aplicar bem essa matéria no concurso do INSS. E pessoal, sem enrolação, a primeira dica que eu quero dar para você é que atualmente nós temos uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 103 de 2019, que ela basicamente alterou toda a legislação previdenciária. E nós temos como leis principais que você teria que estudar para esse concurso do INSS a Lei 8.212/91 e a Lei 8.213/91. E além disso, nós temos o Decreto 3.048/99. Diante dessa legislação, qual é a lei que vocês deveriam começar estudando Direito Previdenciário de maneira correta? Basicamente, você já deve saber que nós temos graus hierárquicos das normas brasileiras. Primeiro nós temos a Constituição Federal, depois nós temos as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, que elas estão em um patamar abaixo da Constituição Federal. E logo abaixo dessas leis, leis infraconstitucionais, aí nós temos os decretos, como por exemplo o Decreto 3.048, é um decreto que ele busca regulamentar a Lei 8.212 e a Lei 8.213. Mas o que acontece? A legislação básica, a Lei 8.212 e a Lei 8.213, essas leis elas estão desatualizadas, exatamente porque a emenda constitucional número 103 de 2019 modificou toda a legislação previdenciária. E essas duas leis, repito, só para você saber, a Lei 8.212 e a Lei 8.213, elas não estão atualizadas de acordo com a emenda constitucional número 103. A atualização que foi feita, que hoje nós temos um decreto atualizado, é o Decreto 3.048/99, que inclusive foi alterado por dois outros decretos, que é o Decreto 10.024/2020 e, salvo erro, o Decreto 10.491/2020. Hoje, para você começar a estudar Direito Previdenciário para o concurso do INSS, o que eu recomendo para você é começar pelo Decreto 3.048/99 e pelos artigos da Constituição Federal. Se você fizer o estudo dessa forma como eu estou te falando, você com certeza vai estar com a matéria atualizada na sua memória. Se você começar estudando pela Lei 8.212 e a Lei 8.213, com certeza você vai ter alguns problemas, porque, como eu disse, essas leis elas ainda não estão atualizadas. Comece estudando pelo Decreto 3.048/99, que ele está totalmente atualizado já de acordo com a emenda constitucional número 103 de 2019. E depois que você começar a ler esse decreto, como que você vai então estudar esse decreto 3.048? O que você vai fazer? Você vai imprimir, eu acho que é a forma melhor que você tem para estudar esse decreto, é você imprimir o decreto. Você vai ver que vai dar mais ou menos 218 folhas, 218 páginas, e você vai dividir essas 218 páginas por 20 dias, por exemplo, para você ler ali 10 páginas ou 15 páginas por dia, e para que o seu estudo também não fique tão cansativo, também não fique tão enfadonho. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a ler esse decreto sem medo, porque uma das coisas que mais eu tenho visto que tem atrapalhado os concurseiros é o fato de ter medo de ler a lei. Não sei porquê, mas as pessoas têm medo de ler a lei seca. E não importa se você está entendendo ou se você não está entendendo o que você está lendo.
O que manda é você fazer a leitura, depois você volta e faz a leitura novamente. Pessoal, é claro que você com uma leitura não vai conseguir gravar todo o conteúdo do decreto. O decreto 3048 é um decreto extenso, portanto, você vai ter que lê-lo com certeza mais do que uma vez. Na primeira vez que você estiver lendo o decreto, você vai fazer uma leitura sem grifar nada, sem escrever nada. Numa segunda leitura que você estiver fazendo, você vai começar a ler o decreto e anotar as coisas que forem mais importantes do lado ali da folha, e também pode pegar um grifa-texto e ir grifando as partes que você entende mais importantes para a sua prova do concurso do INSS. Junto com a leitura, com essa segunda leitura, o que você vai fazer? Você também vai fazendo questões relacionadas com esse assunto. Por quê? Porque a partir do momento em que você pega o texto de lei e você vê questões relacionadas a esse tema, com certeza você vai gravar na sua memória muito melhor a legislação que você leu. Depois que você fizer a primeira leitura, faz a segunda leitura, já vai anotando os pontos principais e já vai também resolvendo questões sobre esses assuntos. Uma outra dica, para quem estuda direito previdenciário, para o concurso do INSS, não há necessidade de você ler num primeiro momento os julgados. Não há necessidade de você ler jurisprudência num primeiro momento para esse concurso do INSS, porque é um histórico da banca desse concurso, né? Geralmente feito pelo Sebrasp, é um histórico não cobrar jurisprudência para esse concurso. Porém, você vai estudar jurisprudência somente quando o seu edital for publicado e se nele expressamente exigir jurisprudência. Para você que é um estudante iniciante e que não sabe o que é jurisprudência, jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais superiores sobre determinada matéria. No caso em que eu estou falando aqui, sobre direito previdenciário. Então, imagine você que o STJ, que o STF, eles julgaram determinada matéria no campo previdenciário que tem alguma relevância para o INSS. Nesse caso, como eu te disse, só vai cair na sua prova a jurisprudência dos tribunais se o seu edital expressamente disser que a jurisprudência cai. Caso contrário, você não precisa estudar de jurisprudência. Primeiro, você tem que se preocupar com o que diz a lei. Se preocupar em saber o que a lei fala, o que o decreto 3048 fala, para depois você começar a se preocupar com questões de jurisprudência, de doutrina, que geralmente não vai cair nesse seu concurso. A próxima dica que eu tenho para dar para você é que você estude direito previdenciário sem ter preconceitos. Cara, é incrível como eu via pessoas quando eu estava estudando para concurso dizendo que determinada matéria era muito difícil, raciocínio lógico é muito difícil, previdenciário é muito complicado, é muito complexo. E cara, a partir do momento em que você coloca na sua memória que determinada matéria ela é complexa, ela é difícil, ela é impossível de ser aprendida, quando você senta na cadeira e você ouviu alguém dizendo isso, a sua memória traz todas aquelas lembranças ruins de pessoas que te falaram que estudar essa determinada matéria é muito chato e que você não consegue aprender. Agora, às vezes eu estava estudando e eu sentava para estudar uma determinada matéria e o meu coração simplesmente começava a disparar, porque tinha as pessoas que tinham me falado e eu já tinha um preconceito sobre estudar aquela matéria. Então, a dica que eu quero te dar é: não tenha esse preconceito. Direito previdenciário é uma matéria do dia a dia, é uma matéria em que você consegue ver as pessoas e você consegue aplicar a matéria. E aí é que vem até a próxima dica que eu tenho para dar para você. A próxima dica que eu tenho para dar para você é: a partir do momento em que você começar a estudar direito previdenciário, comece aplicando ela na prática de pessoas que você está vendo. Por exemplo, você está andando na rua, viu uma mulher grávida. Comece a imaginar, por exemplo, se aquela mulher ela é uma empregada. Se ela for uma empregada, precisa de carência para ela receber salário maternidade?
Se ela é uma contribuinte individual, precisa de carência para ela receber salário maternidade? O contribuinte individual tem direito ao salário maternidade? Se você vê, por exemplo, uma pessoa que já está velhinha na rua, você começa a imaginar, poxa vida, aquela pessoa, será que ela tem 65 anos, né? No caso do homem, será que ele tem 65 anos? E o tempo de contribuição para ele poder se aposentar, será que ele já é aposentado? Se você ver, por exemplo, alguém que se machucou, que se acidentou no trabalho, o que você vai imaginar? Será que essa pessoa ela tem carência suficiente para ela receber auxílio-doença? Será que esse caso, essa enfermidade que essa pessoa tem, ela precisa dos meses de carência para ter direito ao benefício? Aplique a matéria na forma prática, né? No dia a dia. Por isso que direito previdenciário não é uma matéria difícil, porque é uma matéria que é aplicável no dia a dia. Então, a partir do momento que você for lendo a lei, sempre vai imaginando situações concretas, situações que podem ocorrer no mundo concreto. Porque, afinal de contas, como técnico do INSS, o que você vai fazer no seu dia a dia é aplicar o Decreto 3.048 na prática. No dia a dia você vai estar lidando com toda a legislação previdenciária. Você vai estar lidando com os casos concretos. E uma outra dica, já aqui também pegando o gancho, é que você resolva questões práticas, né? Resolva casos concretos, resolva casos em que não fale somente da lei seca, né? Então, por exemplo, você acabou de ler lá no Decreto 3.048 que para uma pessoa ter direito ao auxílio-doença, ela tem que ter 12 meses de carência. Para uma pessoa ter direito ao auxílio-reclusão, ela tem que ter 24 meses de carência. Você começa a aplicar isso na prática. Você começa a dizer, por exemplo, o fulano de tal, ele praticou um determinado crime e ele foi preso em flagrante. E o que aconteceu? A sua esposa requereu esse benefício. Acontece que essa pessoa é uma pessoa que não é de baixa renda. Será que ela vai ter direito ou não ao auxílio-reclusão? Será que ela já tem o tempo mínimo de carência ou não? Enfim, comece a aplicar o que você estudou aos casos concretos também, né? Os exercícios que você for fazer, comece aplicando a casos concretos. Casos que conte, que dê um exemplo e que fale para você aplicar a legislação, dizendo se aquele caso é um caso em que dá direito ou não para o beneficiário. E fazendo isso, com certeza você já vai estar treinando para o dia da sua prova, porque geralmente as bancas, né, para esse concurso do INSS, costumam muito elaborar esses casos como se fossem casos concretos mesmo, casos que estão acontecendo na realidade, para você dizer se naquele caso a pessoa tem ou não o direito a determinado benefício. Uma outra dica que eu tenho para dar para você é que você estude todo o decreto 3.048, que você saiba todo o decreto. Porém, é claro que você sempre tem que priorizar, você tem que saber, decore salteado, todos os benefícios previdenciários. Porque, como técnico do INSS, o que você vai fazer lá na agência, é óbvio, é conceder os benefícios para as pessoas que estão procurando o INSS, certo? Então, se você vai estar nessa atividade, você tem que saber, obviamente, os benefícios que você vai ter que conceder. Por isso que você tem que, obviamente, saber, além do decreto 3.048, você tem que saber os benefícios de forma muito clara, de forma que você não tenha dúvida qual é o benefício que deve ser aplicável ao caso concreto. Então, realmente, eu recomendo que você saiba até as vírgulas, cara, até as vírgulas sobre os benefícios previdenciários, porque eu tenho certeza que na hora da prova você não vai ter dúvida nenhuma em um monte de questão que você vai acertar, porque vai cobrar benefício previdenciário. E uma outra dica que eu tenho para dar para você é que depois que você fez toda a leitura do decreto 3.048, você vai analisar se só com a leitura do decreto e com a resolução de questões você já está indo bem nessa matéria. Porque caso contrário, caso você não esteja entendendo a legislação previdenciária, depois, repito, que você fez uma ou duas leituras, né, da forma como eu estava te falando, depois que você fez essas leituras e você
não está conseguindo mesmo assim ter um bom desempenho na matéria de direito previdenciário, o que eu recomendo para você é que aí sim você comece a ler um material comentado, né? Você pode pegar uma apostila de fácil entendimento, pegue apostilas, pegue materiais em que o professor ele não escreva com uma linguagem muito complexa, uma linguagem muito difícil, porque às vezes você pega um material de um professor que o cara sabe tanto e o fato dele saber tanto, ele não sabe de repente transmitir aquele conhecimento. E aí a pessoa começa com várias palavras difíceis, complexas, que você não consegue entender absolutamente nada. Então depois que você leu a lei, né, a letra da lei, não conseguiu compreender, aí você passa para um material que seja de fácil entendimento. Eu até recomendo um cursinho que eu vou deixar aqui no link na descrição para você. E eu tenho certeza, eu inclusive tenho assinatura nesse cursinho e realmente o pessoal explica de uma forma didática, de uma forma que você entende fácil a matéria. Não é daqueles professores que ficam com uma linguagem muito difícil, né? Um linguajar complicado. Enfim, vou deixar o link aqui, se você quiser, fica à vontade aí para assinar e para realmente dar um passo além. E não esqueça, você não precisa estudar jurisprudência em um primeiro momento, somente se o edital vier expressamente cobrando jurisprudência que você vai estudar. E o que você vai fazer depois? Sempre resolva muitas e muitas questões. Além daquelas questões que eu falei para você ir resolvendo junto com a leitura da lei, cara, resolva muitas e muitas questões, porque são as questões que vão te ajudar a ser aprovado, são as questões que vai te tirar do zero e vai te colocar realmente no pódio da aprovação. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Vou pedir para vocês, se inscreve no canal e deixe seu joinha e também ative as notificações, porque tem muita gente que não está recebendo as notificações dos vídeos aqui do canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!